Olá pessoal, beleza, cara? Aqui é Oliver da Oliver Investimentos. Eu tô fazendo agora o episódio número 9, né, do meu podcast de investimentos. Para aqueles que têm interesse, no YouTube agora eu vou começar pelo episódio 9, mas eu vou tentar trazer futuramente os outros 8 episódios que eu tenho do podcast. Mas eles estão todos agora armazenados ali no SoundCloud. Então, quem tiver interesse pode ir lá, dar uma conferida e tal, que os outros episódios estão todos lá, ou no meu blog também, Oliver Investimentos. Tem uma guia lá de podcast, os outros 8 episódios estão todos lá. Mas a princípio eu pretendo agora começar pelo YouTube. É mais fácil aí pra mim e tal, mais tranquilo. Esse episódio eu vou falar sobre o ouro. Acho que para aqueles que estão acompanhando os investimentos, dá pra ver aí que o ouro subiu bastante. Em 2020 está subindo um monte. Acho que já passou aí dos 78% de alta. Tem tudo aí para de repente até subir mais. Na verdade, difícil dizer, né, se vai subir mais ou não, mas com as dificuldades aí com relação à pandemia, o Covid-19, relação aos Estados Unidos e China, a economia mundial, pode ser que o ouro ainda tenha uma valorização, né? Vou explicar um pouco sobre o ouro. O ouro aqui no Brasil, ele é negociado ali na B3, na BMF Bovespa, né? Dá para comprar o ouro por ali. A gente tem a negociação também do ouro ativo financeiro, que algumas instituições fazem essa venda do ouro físico. E nós também temos fundos de investimentos e mais recentemente o mercado Bitcoin lançou uns tokens de ouro, né? Acho que com aproximadamente R$ 50 você já consegue comprar um token ali do ouro. Ele tem uma negociação aparentemente boa nesse mercado Bitcoins, mas por ser um ativo relativamente, um tipo de papel relativamente novo, eu não acho muito interessante se botar valores mais altos nele agora, né? O mais interessante seria, na minha opinião, dentre todas essas opções, o fundo de investimento, né? A gente tem a XP Investimentos com o fundo de ouro ali da Trend, se não me engano. Tem a Orma também com o fundo da Orma Ouro. E a Vitrio. A Vitrio também tem um fundo de ouro ali. Os valores ali de aplicação inicial são aproximadamente de R$ 1.000. É relativamente alto para muita gente, mas comparado aos outros investimentos que nós temos no mercado financeiro, R$ 1.000 infelizmente é o valor menor assim que vai ter, né? Tem de R$ 100 também, se eu não me engano, da Trend, da XP, eu acho que é R$ 100. E lá também você tem a opção até de comprar o fundo que ele corrige a questão do câmbio, né? E o fundo que deixa o câmbio solto. O que isso significa? É que o ouro aqui no Brasil, ele sofre a influência tanto do dólar quanto da própria cotação do ouro, né? Então, por exemplo, se o ouro ele subir muito no mercado, mas o dólar ele cai aqui no Brasil, dependendo de como for, o ouro talvez nem saia do 0 a 0. Porque, por mais que tenha uma valorização do ouro, mas uma desvalorização do dólar, isso acaba matando a valorização que o ouro teria aqui no Brasil, né? A mesma coisa acontece para o inverso, né? E até pode potencializar a valorização caso o ouro suba e o dólar também tenha valorização. O que aconteceu aqui no Brasil para ter essa valorização tão alta do ouro, nós estamos falando aí de praticamente ele dobrou o valor em pouco tempo, em menos de 7, 8 meses, porque o dólar também subiu muito aqui no Brasil. Então, o dólar subindo muito e o ouro subindo muito, ele potencializa essa valorização, né? E traz isso tudo para cima. Eu gostaria também de comentar ali que o ouro, por ser um ativo muito volátil, né? Por ter toda essa volatilidade, o interessante dele é investir uma porcentagem baixa do patrimônio, né? Nada acima de, por exemplo, vou botar 10% do meu patrimônio em ouro. Eu acho que já não é muito interessante, né? Até porque quando o mercado ele está mais ou menos assim numa estabilidade, vamos dizer assim, né? Nunca é estável, né? Mas quando não há pandemia, as crises são menores e não tão substanciais, o ouro ele tem a tendência de se manter num valor mais estável. Então ele não vai gerar ganhos para o investidor. Agora com pandemia e toda essa relação, aí sim a gente tem uma valorização muito alta do ouro. E aí essa valorização ela pode trazer ganhos suficientes para compensar perdas que o investidor teria com outras coisas, como o Ibovespa, ações em geral, né, fundos imobiliários, etc. Então, para fazer
vamos dizer assim, você tem o ouro, de repente até dólar e Bitcoin para dar uma estabilidade, né? Porque com pouco investimento nesses ativos você consegue valorizar muito em tempos de crise ou em tempos, não sei, o Bitcoin, por exemplo, é um ativo que eu venho gostando bastante, mas eu não consigo ainda decifrar o momento que ele se beneficia, por exemplo. Ele vem se beneficiando bastante no Brasil por causa da cotação da relação com o dólar, né? Mas ele também vem se valorizando no exterior, então ele vem ganhando potência também agora. Mas não é aquela coisa ainda. O ouro ele já é um pouco mais, ele já deixa um pouco mais claro qual é o padrão dele. Tempo de crise, o pessoal está com medo, receio, inflação baixa, juros baixos. Então o pessoal corre para o ouro, porque o ouro é um ativo finito, né? Não dá para fabricar ouro, não tem banco central para emitir ouro. E aí isso traz uma certa procura aí dos investidores por uma coisa mais segura, né? E o ouro é um ativo aí que vem há anos, talvez até centenas de anos aí, é, sendo procurado pelos investidores, pelas pessoas e etc. Então tem bastante, vamos dizer assim, é um ativo interessante. E os fundos de investimento são, na minha opinião, os fundos são as melhores alternativas de investimento aí para aqueles que procuram alguma tá posicionado aí no ouro e de repente até não dá para saber se vai valorizar mais, mas se de repente der para valorizar mais, aproveitar um pouco mais desses ganhos. Vou tentar trazer mais episódios aí do podcast para vocês aí, falando de mais alguns investimentos, mas por enquanto é isso aí. Esse é o episódio 9 do meu podcast. Valeu, pessoal, obrigado, tchau, tchau.